Muito boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui hoje, dia 18 de agosto. O mês está passando rápido, 2021, 20 horas e quase um minutinho. Estamos aqui ao vivo com o Alessandro Vedrossi. Poxa, que legal trazer o Vedrossi de novo aqui, é sempre um papo bacana, mas confesso que essa live nos pegou de surpresa, tá, Vedrossi? Porque a pauta é justamente uma proposta da gestão, aí, de fazer algumas alterações no fundo, e de repente eu comecei a receber umas mensagens, e aí, o que você achou, o que você deixou de achar? Eu falei, não, tranquilo, acho que são pautas legítimas, assim, reforça o crescimento do fundo, e de repente as pessoas falam, pô, mas não vai fazer live? Como é que vai? Como é que deixa? E por uma coincidência a temperatura subiu, tipo, não vai ter live? Como assim não vai ter live? Adorei essa. E no dia seguinte você me falou, Baroni, tá chegando umas perguntas aqui, será que tem espaço para fazer uma live? Eu falei, pô, Vedrossi, claro que tem. Como vocês sabem, a gente não orienta voto, né? A gente forma investidores, então a gente acha que deixar o investidor fazer o voto por conta própria é uma forma de dar a ele mais autonomia, né? A gente sempre defende isso, tá, Vedrossi? Assim, eu acho que carteiras recomendadas, eu sempre escrevo isso, eu falo, cara, carteira recomendada é um farol, é uma inspiração para o investidor, né? Eu acho que isso é um ponto sempre muito importante. E a orientação do voto, a gente entende também que deve ser, como a gente faz aqui, trazer o gestor, explicar a situação para que cada um faça seu juízo de valor e vote. Então, é uma pauta fechada. Obviamente, quem ficar aí até o final, o Vedrossi vai nos brindar aí com o último relatório do fundo, né, que já está disponível na B3, e aí ele vai nos brindar aí para falar um pouquinho do retrato do fundo hoje, mas a grande pauta é entenda o futuro do VGIP, né? Eu acho que essas alterações aí podem mudar um pouquinho aí a dinâmica de alocação do fundo. Mas é isso aí, Vedrossi, desculpa me estender na apresentação inicial, imagina. Mais uma vez, seja bem-vindo, você está em casa. Cara, agradeço imensamente aí, de novo, né, foi um convite quase inverso, eu te provoquei, poxa, me dá um espaçozinho, você falou, cara, vamos juntar a fome com a vontade de comer, né, foi o que você falou. Aliás, brincadeiras à parte, cara, eu tenho 3 filhos, já falei isso para você, né, outro dia eu tava falando com o Pedro faz aniversário amanhã, e faz 12 anos o Pedrão é meu mais novo. E a minha filha mais velha, a Pietra, a gente fez um negócio na praia lá, levou um monte de amigo, tal, precisava entrar um micro-ônibus na Riviera, eu preciso arrumar autorização da prefeitura de Bertioga. Aí saí ligando para um monte de cara que eu conheço, né? Daí eu falei assim, Pedro, você tem que entender uma coisa, o importante é você conhecer as pessoas, saber com quem você conversa, para poder te ajudar. Na vida, cara, você tem que poder criar relacionamentos e assim que a gente, né, anda para frente, não tem outro jeito. Então, exatamente isso, cara. Começou a pingar e-mail aqui, eu falei, poxa, deixa eu ligar para o Baroni, que ele é o mestre dos magos, né? Toda essa questão de fundo imobiliário e tal, pô, vou pedir uma ajuda e tal, então foi maravilhoso, cara. Obrigado, te agradeço né, todo mundo que está nos assistindo aqui, tenha paciência de não assistir. Estou no escritório hoje para poder ter uma conexão legal, porque da última vez, poxa, pisei na bola aí com quem estava nos assistindo, né? Teve até brincadeiras do tipo, pô, gestor tem que ganhar mais dinheiro para ver se ele arruma uma internet melhor, coisas do gênero. Então, assim, eu estou aqui e vamos lá, acho que a ideia é bater um papo um pouco da consulta, que ela é super simples, na verdade, eu vou explicar. Pois é. E aí a gente falar um pouquinho do futuro do fundo e o último relatório. Então, se você quiser, já posso ir para a consulta, você que manda. Não, você que manda, vai lá, ó, já estou na consulta. É o seguinte, acho interessante até dividir com todo mundo, entender o histórico dessa questão da consulta, né? A CVM a verdade é o seguinte, né? O fundo imobiliário, basicamente, ele tem 2 entes importantes, né, na questão da confecção do fundo imobiliário e existência do fundo imobiliário. A gente tem o papel do administrador fiduciário, que muitas vezes ele é também o escriturador dos papéis, né? E tem o papel do gestor, né? Na verdade é o seguinte, né? Quem toma a decisão do que aloca, do que não aloca, do que vai fazer, do que vai deixar de fazer, é o gestor, né? Não é o administrador. Óbvio que o administrador tem as suas responsabilidades, né? O administrador tem um processo de aprovação para ver se está pelo regulamento, etc, etc. Mas a decisão de crédito é uma decisão do gestor, né? Por uma questão da regulação dos fundos imobiliários, a CVM entende, né, se, por exemplo, o VGIP, que é um fundo da Valora, que tem como gestor o BTG, né? Não, tem como administrador.
como administrador o BTG, né? Aí do outro lado, por exemplo, você tem lá o RBR R11, que é um fundo da RBR, correto? Do Ricardo Almendra, do Gui Bueno Neto, o Gui Antunes que toca, etc., que também é um administrador ao BTG, né? A CVM entende que se o VGIP for negociar um papel, comprar ou vender um papel para o RBR, isso gera conflito de interesse, porque o administrador é o mesmo, né? A realidade é que a decisão de comprar ou vender não é do administrador, é do gestor. Portanto, é uma negociação que fazemos Valora com RBR. Tem nada a ver. O BTG aqui ele é passivo nessa equação, né? Mas, perdão, a CVM entende que existe um conflito de interesses. Ponto. Tá bom? Por isso que parte do que a gente está pedindo aqui é exatamente isso. Né? Olha, vamos dar 2 passos atrás. Claro. O Gui Antunes vai lá, estrutura um CRI e compra 100 milhões desse CRI. Tá bom. Enche o fundo dele com esse CRI. Aí o Gui pega e fala assim, pô, mas eu precisaria vender uns 30 milhões desse CRI porque eu estou precisando entrar numa outra operação e eu preciso sair parcialmente dessa operação aqui. Ela não pode te vender. Não pode. Não pode. E eu, de repente, posso ter caixa e não posso comprar esse papel. O que não faz sentido, né? Então, qual que é o ponto aqui? Eu até lembro que o FOF da Mogno, lá no começo, ele ficou... Não sei se você lembra disso, Barão. Lembro, claro, perfeitamente. Mas ele ficou um tempo parado e não conseguia comprar, porque ele não podia comprar fundos do BTG, né? Administrados pelo BTG. Então, por exemplo, o MGFF não podia comprar VGIR. Não podia comprar... Então, assim... Então, parte importante dessa equação é essa, tá? E, na verdade, quando a gente fez a IPO do VGIP lá atrás, logo após o IPO, a gente aprovou esse tipo de coisa, tá bom? Só que o que ocorre, né? Acho que tem duas equações aqui importantes, né? Primeiro, a CVM começou a olhar um pouquinho melhor essa questão, e quando é questões com o gestor especialmente, aí tem mais detalhes aqui, pediu para a gente trazer mais critérios de elegibilidade, então acho que foi o primeiro ponto, né? E o segundo ponto, a CVM falava o seguinte, olha, você tem um fundo de 150 milhões de reais com 5 mil cotistas, se você fizer uma oferta que altera substancialmente o número de cotistas, ou aumenta substancialmente o tamanho do fundo, você tem que esquecer o que você aprovou e reaprovar, né? O que é uma... Mas tudo bem, ok. Portanto, isso que a gente está aprovando agora, a gente já tinha aprovado lá atrás. Aí, quando veio essa discussão, eu falei, então, vamos parar de fazer, falamos com o BTG, né? Em algum momento a gente reaprova, né? Como a gente acabou fazendo ofertas seguidas, né? E nós vamos até falar disso, e acho que, poxa, a gente pegou um fundo que VGIP em novembro do ano passado, estava com 158 milhões de reais, a gente está com 704. A gente fez 3 ofertas na sequência, fomos criticados por isso, porém, né, a nossa média de distribuição nesse ano foi acima de R$1 por mês, tá bom? Então o fundo, com uma qualidade creditista maravilhosa, está entregando uma rentabilidade, na minha opinião, pessoal, muito boa. Então a gente conseguiu alocar muito rápido, a gente fez um trabalho bastante, na minha modesta opinião, competente, com esse crescimento. Então o que a gente falou? Poxa, não adianta eu tentar fazer um negócio agora, porque daí veio oferta em cima, etc, etc. Então eu falei, bom, legal, a última vez vamos aproveitar e fazer a consulta formal, né? Então a gente tem, basicamente, nessa consulta formal, tem essa questão que eu expliquei. Tem uma outra questão que é mais simples, que é até a letra 2, que é o seguinte, eu pego Você quer que eu compartilhe a tela e a gente passa pelos itens? Claro. Então, beleza. Ótima ideia. Tá. E, inclusive, se você não me interromper, eu não paro de falar. Eu sei. Pois é. Eu queria até falar uma coisa aqui muito importante, que eu disse isso ontem numa live, né, com o pessoal da VBI, e eu falei exatamente isso. Eu falei que esse movimento que a Valora está passando, outros fundos vão enfrentar. Por quê? Porque o fundo aumenta 10 vezes de tamanho, aumenta 10 vezes a base de cotistas, e ele vai ter que reaprovar uma série de matérias. Então, isso não vai ser só uma questão que envolve Valora. Outros fundos vão entrar nessa mesma dinâmica. Já passaram. Já passaram, exato. Estão passando. E eu vou te contar, eu lembro até, porque eu peguei Covid em outubro. Você deve lembrar disso. Lembro. Né? E foi relativamente simples, mas eu fiquei 5 dias no hospital, no hotel de luxo que eu brinco. Né?
tranquilo, tá? Mas como eu tenho umas outras questões, o meu médico preferiu ficar. E eu lembro que, pô, eu tava bem, tanto que eu fiz call com a CVM do hospital, entendeu? E justamente a discussão com a CVM foi essa, porque a gente queria, poxa, na época a gente estava, o fundo tinha 158, a gente fez uma oferta de 175, e a CVM começou com essa discussão, a gente falou, poxa, não faz sentido, já tenho aprovado, eu estou fazendo, né, um pedaço da oferta importante é rights offering, né, para os mesmos cotistas, não adiantou, então a gente teve, e aí a gente teve que começar a desenhar a questão dos critérios de elegibilidade adicionais, porque além disso, a CVM falou assim, não, espera um pouquinho, então, já que tem conflito, portanto, no entendimento da CVM, sim tem conflito, você precisa falar para o seu cotista o seguinte, ó, a minha régua para comprar CRIs normalmente é essa, mas quando tem conflito eu aumento a régua. Então, eu tenho que mudar o rate, o tamanho, a taxa, não importa, né? Obviamente, assim, qual que é a minha visão, né? A minha opinião pessoal? Eu realmente acho que não tem conflito, tá? Eu vou dar a minha opinião pessoal. De novo, o call, a decisão da gente aqui do VGIP comprar um papel ou vender um papel para o RBR11 ou para o REC-R ou para o, sei lá, não importa, é uma decisão do gestor de um lado, do gestor do outro, né? Mesmo, vou te falar, BTCR, certo? Que é um fundo administrado pelo BTG e gestão BTG, correto? A decisão aqui é do Vedrossi, do Varandas, do Vitor que está junto, etc., para comprar ou vender, e lá vai ser do Rui, do Crestana, da Gabriela, da galera de lá, que não tem nada a ver com o time de administração fiduciária do BTG, entendeu? Mas de qualquer maneira, a gente, de novo, né? A gente tem que jogar dentro das 4 linhas, faz parte, né? Isso. Então, por isso que a gente está fazendo essa consulta, porque hoje, de alguma forma ou de outra, eu não consigo fazer esses movimentos. Então, eu acho que essa... Então, assim, eu só quero levantar, que alguém falou aqui do BTG e tal. Gente, o BTG ele só está cumprindo o papel fiduciário dele. Ele simplesmente pegou o papel, publicou e está esperando a votação finalizar, entendeu? Ele não dá nenhum pitaco e para ele aprovar ou não aprovar não muda a rotina do BTG pactual. A única coisa é que se aprovar, a administração fiduciariamente por parte dele vai acontecer. Se não aprovar, ele vai virar para o Vedrossi e falar assim, olha, infelizmente essa operação você não pode entrar. É isso. Não vai mudar para ele. Não muda assim, nada. Vamos colocar os pingos nos is para não parecer que está envolvendo com o BTG, etc. Não tem nada, o BTG não tem nada a ver, porque o BTG é o administrador do fundo, e enfim. Bom, vamos em frente. E depois eu quero te levantar uma coisa que aí sim, onde eu entendo de conflito de interesse, eu já quero levantar aqui, você não precisa responder agora. Que isso sim é um receio que eu tenho, que é, por exemplo, VGIP vendendo e comprando do VEGIR. Sim. Esse sim é um medo que eu tenho, porque aí você tem aí sim as duas gestoras e você pode ficar fazendo ganho de capital de um para outro. Então, assim. Porém, eu sou obrigado a responder, a gente também está pedindo isso aqui. É isso. Só que tem claramente uma regra para fazer isso. É então, isso. É o seguinte, olha, vamos lá. Eu tenho que fazer a mercado curva-ambima. Se não tiver curva-ambima, eu tenho que fazer no preço que está marcado do fundo de vendedor. Se não tiver, eu não posso fazer. Então, assim, está muito claro a regra, correto? Então, assim, às vezes eu tenho vontade... Vamos lá. Se eu pudesse fazer, eu faria? Em alguns momentos, sim, né? E aí eu posso explicar claramente que momentos são esses, porque eu acho que isso é importante para os nossos cotistas entenderem. Vamos chegar lá. Eu até imagino qual seja, às vezes você precisa de um carrego de um para outro, mas a gente vai falar sobre isso. Vamos seguir o protocolo, Vedrossi, para a gente não claro. Perder a referência do que a gente vai falar aqui. Então, estou no documento, vamos ao item 1, que ele tem aqui 8 pontos adicionais. Então, explica se você quiser avançar e aí a gente vai passando de um para outro. Na verdade, aqui, eu diria para você o seguinte, tem os dois aspectos, a gente comprar do fundo por exemplo, né, um fundo da RBR administrado pelo BTG, por exemplo, um fundo do gestão BTG administrado pelo BTG, e também a questão do gestor. Então, aqui tem ambos casos. Eu acho que sinceramente, tem 0 conflito de interesse, mas, de qualquer maneira, a CVM nos pede para definir critérios adicionais de elegibilidade, né? E a gente definiu, né? Então, assim, vamos lá. Tem que ser oferta 400 ou 476, o registro na B3. Aí tem toda uma... né? Que, basicamente, é muito próximo do que a gente já tem, tá bom? Acho que, vamos lá, na nossa visão aí como gestor,
como a gente enxerga que nesse pedaço não existe conflito de interesse, eu diria para você que a gente não subiu muito a régua, tá bom? E a gente acha que a discussão de precificação tem zero conflito, porque a decisão... Explica, até a nossa colega Érica perguntou aqui, para a gente isso é bem claro, mas para alguns pode ser meio complexo. Explica o que é essa precificação de curva para o pessoal entender melhor. Como é que é? Desculpa. Explica o que é a precificação na curva, para as pessoas entenderem melhor. Não, então eu vou falar depois da precificação na curva. Tá bom, tudo bem, beleza. Pode ser, quer dizer, porque daí eu vou falar depois de precificação. Né? Tá bom. Então, assim, acho que o ponto primeiro importante, né, é justamente quando a gente está comprando de um outro gestor, o preço é definido numa negociação do mercado de balcão, que a gente chama. Né? Porque é o seguinte, você, Érica, a investidora do VGIP, potencialmente, quando você vai vender ou comprar VGIP, você vai na bolsa, correto? Então você põe na B3, né, através da sua corretora, etc. Os CRIs não são negociados na bolsa, tá? Então eles são setipados, né, que é o mercado de balcão, e é uma negociação parte a parte. Então é o seguinte, olha, quero comprar o CRI General Shopping. Aí sei lá, o Fred lá da RECR, o Fred Porto tem, Moise. Falou, ó, pô, legal, quero comprar, quero vender, vamos negociar preço, não importa, ó, o papel é IPCA mais 6, eu vou comprar IPCA mais 6,5 a 5,5, não importa, é uma negociação parte a parte. Portanto, a definição de preço de aquisição ou venda não passa pelo administrador, que seria o BTG, e passa pela decisão do gestor, tá bom? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Portanto, a gente, na nossa visão, é o seguinte, quando eu faço uma negociação onde eu tenho BTG administrador, Valora gestor, outro gestor, eu não preciso discutir preço, porque naturalmente já existe um equilíbrio. Alguém compra, alguém vende, né? E ponto. Então, não sei se está clara essa questão aqui, Baroni. Não é bom? Legal. Aí, o que a gente fez, né? Olha, eu também quero poder vender ou comprar papéis do VGIR, do VGHF, do mesmo jeito que o VGHF pode fazer isso, tá? O que eu tenho aqui pedindo para aprovação, eu já tenho aprovado no VGHF. Eu já tenho aprovado no VGIR. O VGIR pode fazer isso, tá bom? Então, acho que isso é um ponto importante, né? Aí a gente fala o seguinte, olha, eu vou aumentar a régua. Nesse caso, eu vou definir um critério de precificação. Aí tá um pouquinho mais para baixo. Você quer descer um pouquinho? Porque eu acho que é importante a gente ler junto. Né? Tá escrito aqui, ó. Aqui é a história da 476, que eu acho que também não é muito importante, mas qual que é o ponto importante aqui? Olha, por fim, além dos critérios de elegibilidade acima, no caso em que a contraparte seja veículo de investimento gerido pelo gestor, então VGIR com VGIP, VGIP com VGHF, correto? Devem possuir critérios claros e objetivos de precificação. Porque daí você tem conflito, que é o que você falou. Ah, Vedrossi, você quer gerar ganho de capital? Não. Então está escrito aqui, olha. Quando existente, eu vou usar a curva da Ambima. Né? O que acontece? A Ambima ele criou um manual, talvez há uns 6 meses, um ano atrás, manual de precificação dos CRIs. A gente cada vez mais tem papéis que tem precificação Ambima. As debentures têm basicamente um volume grande. E aí você tem a precificação Ambima do papel. Legal? Então está dizendo o seguinte, olha, para não ter discussão... É uma metodologia, para deixar mais claro. É uma metodologia da Ambima. E a Ambima diz o seguinte, olha, o papel General Shopping hoje, porque ela olha mercado, quem está comprando, quem está vendendo, e fala o seguinte, ó, esse papel, ele está sendo negociado a 5,34. Não importa, tá bom? Então, ponto, nós vamos precificar desse jeito. Aí diz o seguinte, se a Ambima não existir, que é possível, né, tem que ser na marcação de mercado do fundo vendedor. Então, de novo, poxa, o administrador do fundo está marcando aquele papel a 5,4. Então, o fundo, já que é fundo valora com valora, e o vendedor também vai ser valora, aí diz o seguinte, olha, eu não posso nem ter ganho de capital, nem perda de capital. Eu tenho que vender na marcação de mercado. Tá bom? Então, esse é o ponto importante. Aí diz no final o seguinte, se não existir marcação a mercado, porque simplesmente porque o cara marca na curva, aí você faz na curva. O que é curva? É o seguinte, ó, o papel é emitido a IPCA mais 8.
Então, o que acontece? Papel R$1.000, né? Ele vai vencer daqui 5 anos, vai pagar juros todo mês, IPCA mais 8, tá bom? E no final ele te paga R$1.000. Então, se você comprar esse papel por R$1.000 e receber juros todo mês e ficar até o final do papel e receber seus R$1.000 de volta, você vai ter recebido inflação mais 8. Ponto, né? Então, como é que é a curva do papel? Todo dia, esse papel acrua inflação mais 8. Aí, quando ele paga naquele mês, ele pagou a inflação mais 8 e volta para 1.000. Daí ele acrua, cresce, pagou, volta para 1.000. Né? O que acontece? Se eu negociar com alguém esse papel a 7,5, tá, Érica? Qual que é a conta que a gente faz? A gente pega o fluxo futuro a 8, traz a valor presente a 7,5. Como a taxa é menor, eu pago um ágio. Então, em vez de pagar 1.000, eu vou pagar 1.002, 1.003, 1.005. Tem que fazer a conta, né? Não dá para fazer de cabeça aqui com vocês. Tá bom? Mas é isso. E se eu, por acaso, tradear ou negociar esse papel a 8,5, quer dizer que eu vou comprar ou vender por deságio, né? Então, você vai vender, em vez de 1.000, você vai vender por 995, tá bom? Então, assim que se fazem as negociações, tá bom? É só vocês pensarem, eu acho que uma boa maneira é você olhar Tesouro Direto, quando você compra NTNB, todo dia tem marcação de NTNB, né? Eu recebi o e-mail, NTNB de 2000, podemos até olhar aqui, é fácil, NTNB de 2027 está 4,32, não sei se é isso, tá bom? Amanhã ela pode ter outro número. A verdade é o seguinte, isso varia de acordo com o mercado. Não e muda o preço, e muda o PU dela. Perfeito, mas não quer dizer que esse papel foi emitido a este cupom. E essa é a diferença de cupom e yield, tá bom? Então, tanto que se vocês olharem os relatórios de VGIR e VGIP, a gente sempre coloca o cupom dos papéis. A gente não coloca o yield. Existem alguns dos nossos pares de mercado que colocam cupom e colocam yield. Qual que é a diferença do cupom e do yield? O cupom é o quanto o valor de face do papel paga. O yield é o quanto o seu investimento vai receber. São coisas diferentes, podem ser iguais. Em muitos casos elas são iguais, né? Porque se eu comprar um papel de IPCA mais 8 na curva, o meu yield é 8. Se eu comprar com ágio, o meu yield é menor que 8. Se eu comprar com deságio, o meu yield é maior que 8. Né? Por que a gente não dá a informação do yield? Porque a gente aqui valora, né? Vedrossi, Varandas, o Vitor, a turma toda aqui, acha que isso é uma informação estratégica. Né? Eu realmente acho que isso é estratégico. Eu não quero que os meus pares de mercado, que também são meus concorrentes, saibam por que preço eu compro ou vendo os papéis. Então, eu não quero que eles saibam. Né? Porque a verdade é o seguinte, olha, o que tem de devedor nosso, né, de cara que a gente fez a operação, fala, ô Vedrossi, pô, o cara... Você deu informação para alguém que a gente fez a operação junto? Eu falei, não, cara, eu só solto um relatório. Pô, seus concorrentes estão me ligando aqui dizendo que empresta dinheiro mais barato que você. Né? Então, a verdade é o seguinte, quando eu faço isso, eu estou defendendo o meu cotista. Eu estou preocupado com o meu cotista para que, estrategicamente, a gente consiga fazer coisas diferentes nos fundos e trazer valor agregado para o cotista. Eu não estou pensando na gestora, estou pensando no cotista, no fundo. Né? Claro, depois eu tenho performance, legal, né? Mas a priori é o seguinte: tem questões estratégicas que é para o bem do fundo, não é para o bem da gestora, né? A gestora é uma derivada do fundo, né? O fundo vai bem, a gestora vai bem, graças a Deus, mas não tem, né? Primordialmente eu penso no investidor, é verdade isso. Então tem certas informações que a gente não dá para que a concorrência não fique sabendo, tá bom? Então é isso, desculpa a minha explicação muito longa, Érica, mas espero que eu consiga ter te ajudado a entender aí, tá? Então não tem como premissa você ficar pulando um CRI de um fundo para outro para ficar gerando ganho de capital. Isso não, zero, mas qual que é o ponto aqui? Eu vou dar um exemplo assim importante, né? A gente fez a oferta do VGIP agora, terminou agora, né? A gente levantou 190 milhões. Eu acho que a gente fez uma oferta de 250 que tinha montante adicional. Acho que se não fosse eu brinco do efeito Guedes, né? Se não fosse aquela discussão da tributação, a gente teria levantado os 300. Mas a gente alocou muito rápido. E nesse processo de alocação, tinha algumas operações em CDI que a gente achou que faria total sentido colocar para dentro para alocar rápido. A gente pôs para dentro do VGIP.
eu já deixei claro, assim, N vezes, né, que o primeiro ponto, a régua de crédito de VGIR e VGIP é a mesma. Papéis em CDI vão para o VGIR, papéis em PCA vão para o VGIP. Porém, nada impede da gente taticamente fazer certas alocações. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Esses papéis que a gente colocou para dentro são todos papéis que foram estruturados pela gestora. Né? Então são papéis CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 6, que sempre tem aquela história dos FIIs de estruturação, originação, etc., que a gente reverte para o fundo. Que, aliás, isso você poderia fazer um parênteses, que é uma coisa que eu sempre elogiei e bato muito nessa tecla, que cada vez mais os fundos vão ter que estruturarem dentro de casa, porque isso é um ganho na largada que muitas das vezes é negligenciado pelos cotistas, mas que tem um baita diferencial. Explica isso, fazendo um parênteses em tudo que nós estamos falando. Eu vou te falar, Baroni, o que a gente faz, né? Qual é o ponto aqui? Quando você vai negociar uma operação, você fala assim, pô, legal, vou fazer operação IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 6, IPCA mais 5, IPCA mais 10, não importa. Se essa operação vier para a gente através de uma boutique de investimentos, através de um banco de investimentos, você tem lá, né? O cara vai cobrar o trabalho dele de ter originado a operação, de ter estudado a operação. Então ele vai receber um FII para poder fazer a operação e a gente vai comprar o papel. O que acontece é que quando a gente consegue originar aqui dentro de casa, estruturar dentro de casa, muitas vezes na negociação, ou a gente consegue passar isso 100% na taxa, acontece, ou às vezes o cara não quer tomar na taxa, eu consigo cobrar um FII de 1%, meio, 1,5%, né? E o que a gente faz? A gente reverte isso para o papel, e portanto reverte para o fundo. Isso é uma receita adicional para o fundo. Na minha conta, a gente já discutiu bastante isso, sinceramente, eu acho que isso gera uns 50, pelo menos uns 50 bases para o fundo, né? O que eu acho que é dinheiro para caramba, né? E isso é nosso trabalho, de que eu brinco sempre, o Pegorini, meu sócio aqui, ele sempre fala isso, a gente sempre fala que é levar o nosso investidor a beber água limpa, a gente brinca fora da Faria Lima, né? Até outro dia a gente estava gravando um vídeo aqui, meu sócio, um dos nossos sócios, falou, pô, Vedró, esse negócio de água limpa até me atrapalhou na hora que eu tava gravando o vídeo. Eu falei, pô, eu gosto. Eu falei, cara, fala com o Pegorini, resolve. Se você não gosta, resolve com ele, porque a gente gosta. Pô. Né? Mas assim, a verdade é que esse trabalho nosso da ponta, ele traz alguns aspectos que eu acho que são pilares da gestão. O primeiro aspecto é eu ter um pipeline e alocar rápido. Então é só vocês verem o crescimento do VGIP e o tempo que a gente alocou. Né? Então, o relatório gerencial, nós vamos falar dele, né? Mas o VGIP está hoje 95,4% alocado, e na verdade é um pouco mais, porque a gente comprou mais coisa no começo do mês. Aqui vocês devem ter visto que a gente adquiriu mais 24 milhões. Então, o fundo, eu estou sem caixa no VGIP. Acabou o dinheiro, sério. De verdade, acabou o dinheiro. Eu não tenho dinheiro hoje no VGIP, tá? Acabou, alocamos tudo. Né? Então isso mostra que a gente aloca rápido. Então, o primeiro ponto é o seguinte, eu tenho um pipe bem controlado, e quando eu vou fazer uma oferta, a gente consegue equilibrar isso, que eu acho que é uma brincadeira de equilibrar pratinho, que é importante. 2, né? Já que a gente está na ponta, a gente consegue trazer yields, taxas melhores nos papéis, além da questão de eventuais taxas de estruturação e originação que a gente também reverte para o papel. Significa dizer o seguinte, né? E eu falo isso. O CRID, sei lá, poxa, olhar qualquer aqui, vou pegar a carteira aqui e vou escolher um, tá? O CRID Raposo Shopping, que está aqui no fundo, e que foi originado pela gente, o CRID Fashion Mall. Se amanhã, só para usar o exemplo, o Gui Antunes for co-investir com a gente, tá bom? No VGIP esse papel vai render mais do que no outro fundo. Porque tem os FIIs aqui dentro. Lá não vai ter. Só deixar claro, o FIIs que ele está falando, gente, são taxas que são cobradas de estruturação. Cobradas do devedor. Exatamente. Isso, exatamente. Portanto, é receita adicional para o fundo, para o nosso cotista. Isso gera alfa. Né? Então, ponto 2. Então, ponto 1, mais controle do pipeline. Ponto 2, geração de alfa. E o ponto 3, que se você ler, nosso primeiro fundo imobiliário foi feito em 2017, a gente sempre falou disso, que CRI não é debênture, CRI é um produto estruturado e você tem que acompanhar de perto. Né? Nós temos hoje 5 analistas que reportam direto para o Varandas, que é sócio aqui, ele toca a área comigo, para monitoramento e acompanhamento dos papéis.
Os caras têm, assim, eu tenho aqui, ó, vou mostrar, de verdade, assim, nossos relatórios aqui, todo mês eu recebo aqui, ó, o relatório. É isso aqui, ó. Tá até um AV aqui para ninguém roubar, tá vendo, ó? AV, né? Então tem caderno 1, caderno 2, tá? Isso aqui, ó, todos os CRIs aqui. Se eu quiser olhar como é que tá andando, como é que estão os números da empresa, como é que tá a relação de garantia, tá aqui. Os caras trabalham pra caramba. Por quê? Cara, não dá para você comprar CRI, e isso aqui anda do meu lado, tá? Quer dizer, eu ando com os relatórios, os últimos relatórios, eu ando com a alocação futura dos fundos, aqui, ó. E eu ando com isso aqui. Então, assim, por quê? Cara, CRI não é debênture, foi o que eu falei, e a gente tem que acompanhar de perto. Não adianta você largar lá e achar que você vai viver de relatório de securitizadora, Baroni. Não vai, né? Outro dia eu até estava batendo um papo com uma gestora, o cara, a gente criou uma área interna para prestar serviço. Eu falei, cara, vem cá, você está fazendo... Esse é o papel da gestão. Então, meu papel como gestor de CRI, eu não acredito em ter fundo de CRI com 3 pessoas. Então, a minha maneira de ter e poder investir em CRI é ter uma equipe que acompanhe. Então, é filosófico isso. Ponto. Né? E aí, quando você originar a operação, você é muito mais próximo do devedor, entendeu? Então, é muito mais fácil esse processo de acompanhamento. Então, a hora que eu olho esses 3 pilares, a realidade é o seguinte, o fato da gente ter uma originação forte facilita muito essa equação. De verdade. Eu sei que a gente abriu um parênteses de 55 minutos, mas era importante essa mensagem para quem está nos assistindo aqui. O título da live é Entenda o Futuro do Fundo. Eu acho que tudo que você está falando impacta o futuro do fundo, porque ele tem uma proposta diferenciada, o tipo de operação que você busca é uma operação diferente, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Até tem algumas pessoas perguntando para falar do CRI Tecnisa, enfim, tem outros aqui para cima, daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas vamos concluir aqui o assunto, só para deixar claro. Esse último ponto aqui, me corrija se eu estiver errado, esse sim é o mais tradicional de todos, que é você fazer um fundo de zeragem, né? Sim, exatamente. Esse ponto, explica para todo mundo o que é isso. Na verdade é o seguinte, né? Eu tô com o dinheiro lá parado e eu não gosto de zerar caixa em fundo imobiliário, embora eu possa. Eu prefiro não correr o risco e a gente zera em fundo do soberano, né? Uhum. E eu queria poder zerar num fundo que é administrado pelo gestor BTG, na verdade. Não importa, é um fundo caixa, D0. Mas, de novo, a decisão é nossa, não é do BTG como investidor, né? Então, o BTG vai ser o gestor do fundo, mas, de novo, a gente não vê conflito, né? A gente faz isso no VGIR, a gente faz isso no VGHF, e a gente também quer aprovar isso aqui. Isso aqui é super de praxe. Quando você mantém na mesma instituição, é justamente para facilitar a questão de transferência. Facilita muito, assim. Eu já tive que liquidar muito. Isso eu já conversei com todos os gestores, todos eles falam assim, Baroni, é uma coisa tão boba, mas que facilita tanto para a gente, porque assim, imagina eu ter que ficar mandando uma TED lá para o Bradesco. Sim. Isso fazendo todo dia, toda hora, gera uma dificuldade. E é desnecessário, você perde eficiência. A verdade é essa. Né? É isso. Então, realmente, isso aqui, para mim, é zero tranquilo. Eu acho que você pode dizer o seguinte, Vedrossi, onde você acha que tem conflito de interesse? Tem no gestor para gestor. Ponto. Que é o que você explicou e que foi a maior parte da explicação. Isso. Porém, a gente tem um critério claro de... Onde é que está o conflito? Na precificação. Tem um critério claro de precificação aqui. Então, resumo da ópera, gente. Não está fazendo isso para um ficar jogando de um fundo para outro e realizando ganho de capital, para ficar nesse ping-pong ad eterno, né? Não, isso está fora de cogitação. Correto, Vedrossi? Não posso fazer. Sim, está escrito. Não pode. Não posso. Né? Não é nem que... Primeiro, eu não quero, mas independente de eu querer ou deixar de querer, está claro que eu não posso. Né? Está claro. Então, assim, só comenta rapidinho daquele item 1, que acabou falando aqui de umas taxas mínimas, e muita gente me perguntou isso aqui, Barão, mas vai baixar muito a taxa do fundo? Não, é que é o seguinte, eu precisava colocar uma taxa, vamos lá, parte da discussão da CVM foi o seguinte, dá para você colocar uma taxa mínima? Eu falei, dá. A gente colocou. Então, assim, a gente hoje, vou te falar, a gente deve ter talvez um ou outro papel IPCA mais 5 no fundo, é só vocês olharem a média. Então, isso aqui, de novo, a gente tem que olhar o seguinte, se eu quiser, só para deixar claro para quem está assistindo a gente aqui, né? Se eu quiser, fora desses conflitos de interesse, se eu quiser comprar um papel IPCA mais 0, eu posso, como gestor, certo? Posso. Se eu vou fazer, é diferente. Eu não vou fazer, porque não faz sentido para o fundo. Uhum. Agora, então, essa questão e discussão da taxa mínima, ela é inócua. Acho que esse é o ponto importante. Não faz diferença nenhuma. Mas né? a regulação pede de
faz. Como é que é? Mas a regulação pede, faz. A regulação pede, então a gente... Me ajuda, claro, vamos colocar uma taxa, a gente colocou uma taxa mínima. Mas eu acho que eu vejo a CVM, ela se esforçando também para criar elementos... Eu não estou criticando, Exato. Claro. Não, eu sei. A CVM está criando elementos, eu acho isso importante, é um movimento da CVM também. Por isso que eu falo de autorregulação, isso faz parte do processo de autorregulação, ela vai testando até onde vai o mercado. Né? É que eu acho assim, eu acho que a parte do... Realmente, teve muita discussão, né? Dessa história do fundo gestão valora, administração BTG, com fundo gestão, sei lá, outra gestora com administração BTG, por que teria conflito? Ok, mas por outro lado é o seguinte, se na visão da CVM isso tem, vamos resolver, põe regra, resolve. Eu acho assim, ponto, né? Então, de novo, é só vocês olharem a carteira do VGIP, a gente deve ter um ou outro CRIA 5. A realidade é o seguinte, a nossa régua hoje, ela claramente é para cima de 6, eventualmente a gente pode fazer alguma coisa abaixo disso, a gente já fez, é uma questão muito do momento, se faz sentido para o portfólio, etc, etc. Né? E, de novo, acho que a gente continua entregando o rendimento. Eu acho que a maior... Vamos lá, eu acho que a maior tranquilidade que a gente pode passar para o nosso cotista é o seguinte, né? O VGIP, todos os nossos fundos, aliás, têm performance. Né? Então, assim, se o VGIP não performar, isso dói no bolso do cotista, isso dói no nosso bolso como gestor. Né? Então, acho que tem um alinhamento super claro aqui. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Né? Então, por isso, assim, a gente não cresce a qualquer custo. É só ver o histórico do VGIR, ver se a gente fez a oferta abaixo do PL. Está lá o VGIR, está do mesmo tamanho, faz 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, e tudo bem. E, aliás, você fez uma coisa no VGIR que foi curiosa. Assim, no VGIR, que é um fundo indexado ao CDI, o CDI veio à lona, você ficou com uma situação complicada, o fundo caiu de preço, o rendimento caiu, muita gente ficou preocupada se você faria uma emissão abaixo do patrimonial, não fez, só que você trocou quase que o fundo inteiro, isso que eu falo, pessoal... Isso é gestão ativa, na minha opinião. Eu ia falar, é o conceito de gestão ativa, que eu quero ver agora os gestores de fundos de tijolos também começarem a fazer isso, porque a janela de emissões vai começar a fechar, janela de emissões deve ficar fechada por um tempo, agora chegou a hora dos gestores fazerem modificações no portfólio, tentando capturar algum alfa e colocando ativos. Então, o Vedrossi saiu de uma carteira CDI mais 1,5, 2, vai? Era uma carteira que no líquido dava CDI mais 2,5, 2,5, então era uma carteira grossa, 3,5, 4, para uma carteira grossa que passou a 5 Isso, e está entregando hoje 3,5, 4. Exatamente. Sem fazer emissão nova. Você deve ter girado mais ou menos uns 70% do fundo, 60%, 70%? Fácil, não foi? Fácil. A última conta que a gente fez é que ao longo de 2020 a gente adquiriu 200 e poucos milhões de reais de CRI, num fundo de 440, e só ao longo de 2020. Esse ano a gente também já fez bastante coisa lá. Então é isso. Bom, então Vedrossi, vamos lá. Para concluir esse raciocínio, que depois a gente vai falar um pouquinho do fundo, tá? Tem que votar até o dia 31 de março, me corrija. Não, não é março. Não é março? Que março. Putz, onde eu tô com a cabeça? É começo de setembro, não é? Peraí. Vai pensando aí. Isso aqui já chegou para a base de cotistas pelo BTG para votar. Sim. Muito das corretoras, quem tem as corretoras, tem até algumas que conseguem fazer via push lá no aplicativo. Via push. Precisa de quórum qualificado? Na verdade, precisa de quórum qualificado. A gente vai precisar de 25%, por isso que é importante todo mundo votar. É isso. Todo mundo... Porque a gente precisa, sim, de 25%. Estou tentando olhar a data aqui, não estou achando. 3 de setembro. 3 de setembro. 3 tá? de setembro. Então é importante que as pessoas, sim, expressem sua opinião. Se me perguntar, ô Vedrossi, vai mudar para o fundo se a gente não aprovar? Cara, assim, vai dar mais trabalho para fazer as coisas, acho que vai engessar desnecessariamente, na minha opinião. Ponto. Né? A gente
querendo ou não, se olhar para trás os últimos 8 meses, a gente viveu sem isso e acho que a gente teve uma performance muito boa no fundo, crescendo, etc. Porém, de novo, eu acho que quanto mais ferramentas a gente tiver aqui na ponta, mais a gente pode entregar para o nosso cotista. No final do dia, esse é nosso trabalho, entendeu? Então, assim, de novo, o VGIR tem isso, o GHF tem isso, eu não vejo por que o VGIP não, né, ter isso. Mas, como você mesmo disse, as pessoas têm total liberdade para poder votar a favor. O que não pode é votar sem ter a ciência dos fatos e os desdobramentos daquilo que está sendo discutido. Então, o meu papel aqui não é orientar voto, é trazer o gestor e abrir para que vocês possam levantar algum questionamento. Esse é o meu papel, e quando o Vedrossi me chamou aqui, me pediu esse espaço, eu fiquei surpreso, porque para mim isso aqui está ficando cada vez mais comum, e vai ser mais comum, e algumas pessoas da nossa base tinham me perguntado, eu falei, não, bem tranquilo, acho que eu não vejo tanto problema, eu acho que não há necessidade. Mas aí depois a temperatura aumentou, eu acho que natural que os cotistas também até de alguma forma devem combinar no grupo de WhatsApp, vamos pedir para o Baroni e tal, e coincidentemente veio você no dia seguinte de manhã me chamando, então acho que foi uma combinação de fatores, e aí a gente falou, não, vamos fazer porque eu acho que é mais sensato. Bom, então está explicado. É o seguinte, né, Baroni? O VGIP já está com quase 40 mil investidores, né? Então, assim, é uma base muito ampla, né? Então é normal, é um pouco... Eu estava ouvindo, é muito engraçado isso. Eu ontem na Jovem Pan, ou anteontem, estava entrevistando o reitor da USP, que é o Vahan Agopian. Foi meu professor na Poli, aliás, lá atrás, não vou nem falar quando, faz tempo. E aí estavam discutindo a história das voltas às aulas e papapá. Daí perguntaram, não, mas você acha que vai ter alguém contra? Daí ele respondeu, poxa, a gente tem 5 mil alunos. Eu não vou lembrar o número, tá bom? Ele falou assim, olha, a gente tem, sei lá, 50, eu não vou lembrar o número, 50 mil alunos, sei lá quantos. Ele falou, cara, óbvio que no universo de 50 mil pessoas vai ter gente contra, vai ter gente a favor. É a vida. Então não tem jeito. É assim que funciona. É um pouco isso. A gente tem 40 mil investidores, é óbvio, vai ter gente contra, vai ter gente a favor, tem o cara que quer militar, normal, faz parte, certo? Então, essa é a democracia, né? Democracia é assim. Se fosse ao contrário, não seria democracia, né? Então, faz parte, e legal ter o espaço, poder explicar. E, de novo, a gente não precisa concordar. Acho que é importante a gente poder explicitar a nossa visão, deixar claro como é que a gente trata as questões. Mas eu acho que você foi muito cirúrgico, e eu concordo, por isso que eu levantei esse ponto. A única coisa que me preocuparia mais, eu já conheço você, sei como é que é o teu jeito de trabalhar, enfim, mas vamos colocar um chapéu aqui de um investidor base que ali compra o fundo e, enfim, um pouco assustado com tudo que acontece, vê uma carta dessa, eu acho que o único ponto que de fato assusta mais é essa de gestor para gestor. E você pode ficar fazendo um ping-pong. Mas como você mesmo pontuou, e aqui está gravado, enfim, está nítido que isso nem é possível ser feito. Então, eu acho que o grande incômodo da carta consulta, dessa proposta, na minha visão, foi milimetricamente esclarecido por você, até a pergunta da Érica ajudou a levantar mais aprofundar essa questão, então você tomou mais espaço nesse ponto e que fica claro. Agora, essas do BTG, tudo eu falei, pô, isso aí em FOF, aí que é mais bizarro ainda, né? Porque é um fundo, né? Aí é mais maluco ainda. Bom, Vedrossi, vamos falar do fundo um pouquinho? Temos aqui mais uns 10 minutinhos. Eu não poderia deixar de começar diferente, já de cara, né? O fundo hoje praticamente todo cheio, uma carteira, 10% do fundo a CDI mais 5,5%, 88% do fundo a IPCA mais 7,6% e um beicinho ali de GPM mais 8%. Uma baita carteira, né? Assim, e aquilo que eu falo para as pessoas, né? Ah, mas aquele outro fundo ali, tá dando inflação mais 9%, mais 10%. Cara, mas a gente que acompanha mais de perto o mercado, a gestão dos fundos e tal, né? O risco de crédito de vocês, eu acho que a maior vantagem, me corrija se eu estiver errado, eu estava até falando isso hoje com um gestor de um outro negócio. Eu falei assim, hoje um fundo de CRI, o que mais me chama a atenção é o seguinte, se der pane, se der problema, você tem que ter uma garantia muito bem precificada e líquida. Não adianta você ter uma garantia que o preço, na verdade, não vai ser o mesmo e que, pior, você não vai ter liquidez. Então, eu acho que hoje fazer crédito, o cara tem que entender muito bem de real estate, ele tem que entender muito bem de negócio imobiliário para ele fazer um crédito bem feito. Falei bobagem, meu amigo? Imagina, pelo contrário, assim, eu para não usar o jargão,
normal dos engenheiros, que é pé no barro, né? Eu brinco que a gente tem experiência no chão da fábrica aqui, né? Quer dizer, eu fui incorporador por muito tempo, o Varandas trabalhou comigo na Brookfield, trabalhou na Richard Ellis. O time que a gente tem aqui é um time muito experiente, né? E acho que a gente, modéstia à parte, faz bem dívida porque a gente entende do negócio imobiliário, entende do equity, né? Eu já devo ter falado isso para você, mas se você olhar mundialmente, o próprio mercado de financiamento de todas as indústrias, basicamente os dois mercados são caras mais especializados, é real estate e healthcare, né? Então o que acontece é que realmente para você fazer crédito imobiliário, você precisa conhecer do mercado, né? Eu acho que a gente tem essa expertise forte, né, dentro da casa aqui, muito forte, e acho que isso é um diferencial super importante, né? Então acho que esse trabalho todo que a gente tem feito é justamente isso. E aí, como é que eu olho um pouco hoje os fundos de CRI, né? Eu acho que tem talvez um ou outro muito high grade, tipo um KNCR, um SAD, entendeu? Que aí eu acho que realmente eles são bastante high grades, só pega coisa com rating, e aí as taxas são mais amassadas, mas o fundo tem muita liquidez. E tudo bem, eu compro o KNCR no VGHF, tá? Adoro os caras lá, então tá tudo certo, não tem problema, é uma questão do que você tá querendo fazer. Tem uns caras muito high yield, e quem são esses caras high yield, né? São os caras que estão expostos a IGPM, são caras que fazem loteamento não performado, são caras que fazem multipropriedade não performada. Outro dia eu estava brincando com o Varandas aqui, a gente estava, não sei se a gente estava conversando com alguém, daí a gente falou assim, cara, eu falei, cara, não sei se eu tenho um preconceito com esse assunto de loteamento não performado. Daí o Zé, o Varandas, chama de Zé, né? Ele falou, ô Vedrossi, não é pré-conceito, é pós-conceito. A gente já viu que não dá, viu que é difícil, né? Então não é que eu estou dizendo para não fazer, não é isso. Eu só acho que as pessoas precisam ter uma visão clara do risco, né? Então, assim, uma coisa é você fazer um loteamento não performado, IGPM mais 12, IGPM mais 14, e papapá, aí o cara acrua o IGPM, não está pagando. Aí tem um outro ponto, né? Abre um parênteses. Tem administrador que deixa pagar a inflação, tem administrador que não deixa pagar a inflação, depende do caixa. Aí o cara fica lá, inflação no mês deu 2%, mais 1% de juros, paga 3%, o cara paga R$2 no mês. Eu falei assim, cara, é outro. Vamos lá, eu não estou dizendo para não fazer. Ponto. Só que assim, o que eu sempre falo? O investidor precisa entender, não entender só a rentabilidade, tem que entender o risco. Ponto. Porque a equação. O João da Rocha Lima, você conhece ele, o professor, né? Foi meu professor na Poli, eu fiz mestrado, ele brincava assim, ó, tem uma lei que nunca ninguém vai revogar, que é a lei do risco e retorno, né? Então, quanto mais retorno, mais risco. Então, acho que o ponto aqui é as pessoas entenderem, né? Ó, são extremos. E aí, como é que eu enxergo o VEGIP? Muito mais próximo aqui desses caras high grade. Porém, qual que é a parte legal? O mercado imobiliário, por ser um mercado pulverizado, por ser um mercado ainda pouco bancarizado, existe muita oportunidade de desarbitragem, né? E aí, muito do que a gente faz é desintermediação financeira. É isso que a gente faz, né? Eu brinco o seguinte, eu estou emprestando dinheiro, às vezes, para um incorporador pequeno que tem um projeto maravilhoso, e quem está emprestando dinheiro não é o Vedrossi, cara. É a professora aposentada que mora em Birigui, que tem cota do VEGIR, do VEGIP, etc. Isso que é legal, isso chama desintermediação financeira. É um processo. Então, os fundos imobiliários, eles fazem isso. Só que eu acho que é importante as pessoas entenderem qual é a régua de risco. Então, assim, minha visão clara, os nossos fundos aqui, eles estão numa régua de risco bastante conservadora. Porém, qual foi a nossa decisão? A gente já teve essa discussão. Em vez de eu ficar muito preso na assessoria de rating em grandes empresas, tem muitos projetos muito bons com caras pequenos. Então, como a nossa visão é uma visão de real estate, portanto, é uma visão sempre que eu falo que é bottom-up. Então, primeiro olho a qualidade dos ativos, do projeto, do estoque pronto, do terreno, do shopping, das lojas, não importa, do real estate. E depois eu brinco o seguinte, né? Eu empresto para o ativo com garantia do devedor. Ao contrário do banco. O banco empresta para a empresa com garantia do ativo.
Então, se eu não estiver confortável com o ativo, eu nem passo para o devedor. Pode ser a melhor empresa do mundo, né? Então, acho que essa visão específica é algo que realmente só quem já vivenciou por muito tempo, e assim, cara, esse ano eu estava fazendo a conta, é verdade, é meu 29º, eu comecei em 93 no mercado imobiliário, diversos, né? Meu 29º ano, tá bom? Então, assim, cara, o Varandas já está com quase 20. Então, assim, outro dia a gente estava brincando, se somar eu, o Varandas, o Renato Ventura, que trabalha com a gente, o LG, que se juntou ao time, vai dar uns, sei lá, 150 anos. Falei, cara, os caras vão chegar um monte de velhinho aqui. Mas é verdade, Baroni. E essa experiência, cara, é o que a gente quer trazer para o nosso investidor. Eu acho que o nosso papel aqui é exatamente esse. Assim, eu tenho orgulho. Assim, a gente fez agora há 5 anos dessa nossa plataforma imobiliária. Isso foi no começo desse ano agora. E o primeiro deal que a gente fez aqui dentro era de 6 milhões de reais. A gente saiu de 6 milhões de reais de AUM no imobiliário para 1,5 bi em 5 anos. Só que assim, tem muita gente que cresceu muito mais? Tem. Porém, assim, cara, passou essa crise absurda, a gente não teve nenhum problema de crédito. A verdade é que a gente, graças a Deus, conseguiu ter um nome importante na indústria. Os nossos pares, concorrentes barra pares, cara, assim, elogiam a gente, gostam de fazer coisa junto, né? Então, acho que isso é muito legal, porque no final, poxa, a gente está aqui, sabe, por muitos anos. A verdade é essa, entendeu? A gente é sócio da gestora, então não é que amanhã a gente está indo embora porque eu vou arrumar emprego no JP Morgan, entendeu? Esse negócio é nosso, né? Vedros, isso que você está falando, eu estou aqui muito... eu tô assim, vendo você falar, e cada vez mais é o desafio que eu tenho para escrever no relatório, porque eu tento escrever isso no relatório, e por incrível que pareça, às vezes algumas pessoas questionam, agora a pessoa já está entendendo mais, mas nós fomos muito cobrados por alguns posicionamentos no passado recente, né? Poxa, e aí, por que esse fundo não? Por que esse não? Por que esse não? Mas eu fui firme e muito assim claro no posicionamento. Eu não tenho nada contra nenhum produto financeiro, não tenho contra nenhum produto, nenhum ativo, nada. Desde que você tenha total ciência dos riscos que você está tomando. Porque nós temos 1,4 milhões de investidores, eu arrisco dizer que 90% desse mercado são os taxeiros, os caras que vieram da renda fixa, que estão só perguntando quanto é que está pagando. E aí, quando você vê um produto que está pagando muito por uma distorção de GPM, por uma circunstância de mercado, isso gera uma deturpação de precificação. E o que é deturpação de precificação? É você pagar 40%, 50%, 60% de ágio num produto que não deveria estar tradando nesse valor. E pior, dentro desse tipo de produto, às vezes também tem uma falha de precificação. Uma coisa que deveria ser IGPM ou IPCA mais 20, ele está às vezes a IPCA mais 10, mais 11, mais 12. Concordo gênero e grau com você, né? Então, o que eu estou pedindo para a indústria high yield? Não tenho nada contra ninguém, conheço todos, converso com todos, tenho um bom relacionamento com todos. Eu tenho pedido exaustivamente, façam relatórios de riscos, explique melhor para o seu cotista e para o mercado que risco que ele está inserido. Faça num nível de detalhe que permita desdobrar todas as nuances de uma operação estruturada neste tipo de fundo. Só isso que eu estou pedindo, porque depois que isso chegar na nossa mão e mostrar, por exemplo, várias operações tiveram que ser reestruturadas, várias operações tiveram waivers, várias operações tiveram soluço, como a gente diz no jargão de mercado, né? E o cotista não ficou sabendo praticamente, ele não entendeu o que aconteceu, porque você não... falar, tudo que a gente fez e teve que fazer o waiver, ou seja lá o que for, a gente colocou nos relatórios. Exato. Tá bom? Foram coisas super pontuais. E aí, o que eu acho também, até complementando essa questão, na época que a gente estava na Brookfield, não tenho o menor orgulho do que eu vou falar, mas é uma realidade. A gente executou, o Varandas estava lá também. A gente teve que executar mais de 200 milhões de reais de alienação fiduciária com pessoas morando nos imóveis, tá bom? Cara, em algum momento a gente teve que comprar caminhãozinho para fazer mudança das pessoas. Então, assim, a gente tem experiência com isso. Assim, você acha bom fazer? Eu odeio fazer, não gosto de fazer, tá bom? Não, Só que, assim, a gente sabe como perfeccionar a garantia, como ter certeza que você consegue executar e mais, como executar, né? Então, muitas vezes eu vejo as operações, é cota de SPE, não sei o que, eu falo assim, cara, se esse negócio der problema, você não resolve.
né? É aquela brincadeira, qual que é o LTV? Cara, a minha discussão às vezes é o seguinte, qual que é o V, cara? Porque o V é qualquer coisa. Aí você fica querendo discutir comigo qual que é o LTV, entendeu? Então, assim, eu tenho muita tranquilidade das coisas que a gente faz. Eu acho que esse é um ponto importante, esse peace of mind de dizer, cara, eu acho que crédito, ele não é uma coisa 0 ou 100, não é preto ou branco. Você tem versus tons de cinza, né? A verdade é essa. Eu sempre brinco o seguinte, se alguém olhar a nossa carteira, o cara vai falar assim, isso aqui eu não gosto. Tanto que eu olho a carteira dos meus pares e falo assim, isso aqui eu não gosto. Então, acho que tem muito disso, ele tem uma intangibilidade nessa coisa que acho que é muito clara, tá bom? Só que, por outro lado, eu acho que o que é importante na equação? A consistência daquilo que você faz. Então, assim, eu também não sou contra a high yield, eu gosto, mas eu acho que você tem que estar claro para as pessoas entenderem o perfil do risco que elas estão tomando. Fim da história. Fim da história. Boa. É o que o professor gênio João da Rocha Lima fala, é o risco-retorno. É boa, ponto. É isso. É isso. Só que as pessoas estão olhando o retorno e não estão olhando o risco. Exatamente. E aí não resolve. Aí não resolve. Aí o mercado secundário gera... mal, você traz distorções. Precifica mal para todos os pontos. O gestor, às vezes, na velocidade da emissão, ele precifica mal uma operação, ele integraliza mal, e começa a ter uma briga entre high yields, e aí você vai jogando taxa. Eu vi operações IPCA mais 9, que na minha visão ela deveria ser IPCA mais 19. Então, você sabe que um fato da gente hoje ter 0 de pulverizado no VGIP. O que é pulverizado na nossa, né? A gente pessoal, só um pouquinho, nós já vamos falar do Tecnisa, porque o papo com o Vedró... desculpa, então deixa eu parar de falar, vamos lá. Não, porque assim, pessoal, só para falar uma conversa de bastidores para vocês. Quando eu começo a conversar com o Vedross, assim, num telefone, em alguma coisa, vai, né, Vedross? A gente já vazou noite, assim, uma hora dessa, assim, então vamos, né? Então chega, porque já deu, né? Vedross. Vamos lá para as perguntas. Vamos lá, porque senão eu sei que nós vamos longe. O pessoal quer saber, está preocupado com duas operações pela concentração. Então, explica, eu sei a resposta, mas explica para as pessoas que tipo de risco é o CRI Tecnisa e o CRI Gafisa. Então, vamos lá, né? Na verdade, a gente trouxe o Tecnisa, a gente tem, na verdade, acho que alguns, o último que a gente trouxe foi o 397, tá? A verdade é o seguinte, a Tecnisa é uma empresa que a gente conhece muito bem, não só os fundadores, como a gente conhece todo o time que está na gestão, tá? A gente gosta bastante da companhia, né? E basicamente a gente aqui fez dívida corporativa, tá bom? É uma coisa muito específica, porque normalmente a gente não faz isso, tá? Então, se você olhar a nossa estrutura de todas as operações que a gente tem, que a gente está hoje, sei lá, com 30, eu não vou lembrar de cabeça, 37 operações, a gente deve ter 2, 3 aqui que são corporativas, tá bom? Tecnisa é uma que a gente tem tranquilidade em fazer, a gente confia muito na gestão, é muito próximo da companhia, né? E conseguiu fazer uma estrutura onde a gente ficou tranquilo com a questão corporativa, a empresa tem rating, etc, etc, tá bom? Então, acho que é uma operação fora da caixa para o nosso normal, porém, o que é legal dessa história? A mesma empresa fez uma emissão que foi a público, a mercado, uma oferta com vários investidores, teve um cupom significativamente menor do que a gente tem aqui. Então, de novo, a gente está levando, né, o nosso investidor a poder acessar uma operação que foi feita pela gente, na Valora diretamente, por isso que ele tem um cupom diferenciado, porque foi um negócio nosso, né? Então, a Tecnisa, indo ao mercado, não paga a mesma coisa que paga aqui. Aí você fala assim, por que, Vedrossi? Porque a gente foi direto, a gente estruturou direto, faz operação, para ele é muito mais barato pagar um pouco mais de juros do que pagar FII de distribuição, FII de... Legal? Tecnisa. Gafisa, aí eu não sei, a gente tem algumas operações de Gafisa. Gafisa é uma empresa que a gente também é muito próximo, mas aqui eu não tenho nada corporativo Gafisa. Tudo que eu tenho Gafisa é projeto, né? Então a gente tem Gafisa para aquisição do Fashion Mall no Rio de Janeiro. Eles têm todo um processo lá que eles vai mudar o uso, vai fazer residencial num pedaço. Então eu não posso nem falar muito aqui, tem coisas que são confidenciais, mas assim, eles pagaram muito bem na aquisição, a gente está financiando parte da aquisição, eles colocaram equity. Então, na verdade, a gente tem todo o projeto, aquela discussão.
Eu estou olhando o projeto Fashion Mall com garantia Gafisa. Tá bom? Aí a gente tem umas outras operações, eu preciso lembrar de cabeça. A gente financiou, eu não vou lembrar se está aqui ou no Vegir, um terreno no Leblon. É um até que saiu no jornal, que eles vão lançar. Gafisa vai lançar alto padrão por $20 mil. Saiu essa semana no jornal, $20 mil no metro quadrado. A gente financiou esse terreno para eles, por exemplo. O terreno não tem igual. Não é? Então, assim, a gente tem algumas operações com eles, com garantias imobiliárias específicas. Né? Então, para mim, de novo, como a nossa visão não é que eu empresto dinheiro para a Gafisa com garantia do Leblon, ou dinheiro para a Gafisa, para garantia do Fashion Mall. Eu emprestei dinheiro para o Fashion Mall, e aí eu tenho a Gafisa. Eu emprestei dinheiro para aquele terreno top no Leblon, que o cara pagou bem, etc. Papapá, aí eu tenho a Gafisa. Eu não vejo problema de ter as operações, ter duas operações no mesmo fundo. Então, me preocupa menos essa equação de concentração. Óbvio que, de novo, a gente tem essa preocupação mais macro, ok? Primeiro assim, né? Não tenho nenhum papel hoje acima de 10%, todos eles têm menos. Uma ou outra tem uma outra emissão espelho, mas se você olhar hoje, mesmo as emissões espelho, se eu somar com a última oferta, elas não dão 10%, tá bom? Então eu poderia ter feito uma só, não importa, né? Mas às vezes eu posso, se eu juntar o Fashion Mall, mais com outro Gafisa, não sei o que, dá mais? Dá, mas isso está dentro do nosso perfil de risco, daquilo que a gente acredita, né? Acho que qual que é o segredo aqui do nosso lado? Estar muito próximo dos ativos em garantia, estar extremamente próximo das companhias, tá? Vedrossi, explica para o pessoal como é que você usa, às vezes, o financiamento ao terreno, a aquisição do terreno, que à medida que vai aumentando as vendas, você vai fazendo cash sweep e acelera isso. Explica, isso é bem bacana o pessoal entender. Na verdade, eu não gosto de falar muito pela questão da concorrência, embora... então não fala, se você achar que pode... O João sempre falava o seguinte, esse nosso mercado é um parar na frente e ficar olhando o que o outro está fazendo, é meio isso, né? Mas o que a gente faz muitas vezes? Quando a gente financia terreno, no V0, obviamente, a gente tem um terreno que a gente está tranquilo com a liquidez, óbvio que tem... Você fala assim, Vedrossi, o que você prefere? Um terreno ou um prédio com 100 unidades prontas em garantia? Óbvio que eu prefiro 100 unidades prontas em garantia. Se for o mesmo, né, pode ser 100 unidades prontas de aquela minha brincadeira, né? 100 apartamentos de 500 metros quadrados no Guarujá, aí não sei o que eu faço, mas considerando que são produtos com absorção de mercado, teoricamente é muito mais fácil vender 100 apartamentos do que um terreno. Tudo bem. Porém, a pior coisa do mundo é uma obra no meio do caminho. Não tem nada pior. Né? Então, muitas vezes a gente faz uma operação de terreno, só que como a gente não quer correr o risco de obra, o que a gente faz? O incorporador traz um outro banco para financiar a obra, traz um seguro performance, etc, etc. A gente pega uma permuta em garantia. Aí eu saio do risco de obra, saio da discussão, eu tenho uma permuta em garantia, certo? Com uma relação normalmente de 1:2. Então, o que acontece? No início até, eu posso emprestar 60%, 70% no terreno, se a gente tiver com preço legal, papapá. Quando o cara incorpora e lança as unidades, a gente pega uma relação de 1:2, e aí é um pouco isso. É a permuta. Dinheiro da permuta amortiza a dívida. Né? Pô, tem uma operação de IU, Eusébio Matoso, eu não lembro se está aqui ou no outro, vou lembrar de cabeça. Os caras lançaram perto do Shopping Eldorado, vendeu bem pra caramba. A operação já está amortizando rápido, porque os caras estão vendendo bem pra caramba. Né? E como a gente tem uma relação 1:2, lá não sei se é 1:2, 1:7, eu não vou lembrar de cabeça, mas meu ponto normalmente a menor que a gente fez foi 175. Então, assim, é sempre uma relação muito boa, né? Então, ele teve aí de 50% a 60%, né? Como o cara vende, às vezes o cara vende rápido, o dinheiro entra, você acaba sendo quitado muito mais rápido, porque você recebe o cash sweep, 100% da grana vem para você. Né? Então, a verdade é o seguinte, no início tem 1 de dívida, 2 de garantia. Né? 100 de dívida, 200 de garantia. Quando o cara vende 10, você fica com 90 de dívida, 190 de garantia. Né? Aí ele vende mais 10, é 180 de garantia, 80 de dívida. Né? Então, a verdade é a seguinte, quando ele vende 100, acabou a dívida. Né? Eu estou exagerando um pouco, porque tem a questão dos juros, quando paga, mas é essa equação. Né? E está funcionando super bem, mas aí também, sinceramente, acho que tem uma tecnologia para fazer isso que é o conhecimento do mercado.
assim, modéstia à parte, falando, eu acho que esse é o ponto que é o nosso diferencial e o que a gente vende para o nosso cotista, entendeu, Baroni? A gente já passou de 1 hora aqui, mas eu preciso te levantar algumas bolas aqui para depois a bom. gente voltar para concluir a questão da carta consulta, para a gente fechar com ela. Tá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença de um ativo performado e não performado. Tá. E um ponto que eu gosto muito de falar quando eu estou em call com algum assinante ou quando eu estou fazendo uma apresentação, alguma coisa, eu falo assim, gente, é muito importante você saber do LTV, você saber o velho e saber a liquidez dele também. Ou seja, quando você entra numa operação que, pô, a garantia está na Vila Madalena, é um ativo líquido e todo mundo sabe o preço. Ou seja, isso é muito importante numa operação de crédito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de performado ou não performado, de estoque e tal, e falasse também um pouquinho sobre essa questão da liquidez e da precificação correta na hora de fechar uma operação. Vamos lá, performado. E depois a gente volta para fechar o assunto da carta. Jargão de mercado brasileiro, performado ou não performado, é um empreendimento entregue com a BITSE, né, se for urbano, ou com TVO, que é termo de verificação de obras, se for loteamento. Né? Então a discussão é se você vai correr o risco de performance. Então você tem lá o ABITS, as pessoas podem morar, isso é um empreendimento performado. Então, fazer loteamento não performado é você financiar obra de loteamento. Você lembra a discussão de distratos que aconteceu aí há 3, 4, 5 anos atrás? Aí você discute uma carteira que o cara pode distratar eventualmente amanhã. Né? Essa é a diferença do não performado. As coisas performadas é diferente. Uma carteira de um loteamento performado, o loteamento está entregue, tem TVO, o cara está construindo uma casa, o cara está, né, etc. É uma carteira completamente diferente, perfil de risco, do que não performado. O negócio está em obra ainda. Outra coisa, tá? É financiar obra. Diferente, né? Ah, comprei recebível. Se o recebível é não performado, você está financiando obra, ponto. Então não vem dizer para mim que você comprou recebível. Então, o recebível ele talvez exista. É isso, ponto, tá bom? Legal. A outra questão é do V, né? Cara, o meu exemplo simples é o seguinte: há 4 anos atrás, a gente estava olhando para financiar um cara no Rio, um prédio na Barra, predinho monousuário. A gente discutiu aqui, papapá, falamos, o Zé olhou, eu olhei, a gente falou assim, cara, é o seguinte, esse prédio, o cara tem um laudo de avaliação que o prédio vale 40 milhões. A gente olhou e falou assim, cara, vem cá, se precisar vender esse prédio, a gente vende por quanto? Chegamos à conclusão de vendia por 20. Quanto nós vamos emprestar para esse cara? Metade, 10. Pronto, cara, 50%, é bom pra caramba. Então veja só, na minha cabeça, era LTV de 50, legal? Aí a gente falou pro cara, o cara falou assim, como assim? Você vai me emprestar só 25% do que vale meu prédio? LTV de 25%? Eu falei, cara, você tem 2 opções. Ou você acredita que seu prédio vale 20 e não 40, eu vou te emprestar metade. Ou se você quiser achar que seu prédio vale 40, legal, eu te empresto 25. Né? Então, a brincadeira é essa. Ah, o meu LTV é de 25%, o prédio vale 40. O prédio não vale 40, você precisa vender o bendito prédio é 20. Então, eu acho que essa é a questão fundamental da minha brincadeira do V. Né? Então, a minha crítica, as pessoas ficam presas à história do LTV, como é que é esse bendito V? E pior, os caras falam assim, o LTV médio da minha carteira, who cares? O que significa LTV médio? Eu já falei isso. O Baroni comprou um apartamento, pagou lá 500 mil reais, deve 50 pau para o banco. Né? O LTV dele é 10. O Vedros comprou o mesmo apartamento, 500 pau, deve 450, é 90. Qual que é o LTV médio das 2 operações? 50. O que significa isso? Nada. Porque o Baroni tem LTV de 10, o Vedros tem LTV de 90. Se o Baroni não pagar, o Vedros tem que pagar? Se o Vedros não pagar, o Baroni paga? Não. Então, se as operações não são cobrigadas, o que significa LTV médio? Nada. Ponto. LTV médio da carteira? Nada. Tanto que a gente faz uma distribuição de LTV. Isso que a gente apresenta. Faixa. Eu tenho aqui X do portfólio menor que 30. Porque não adianta eu mostrar para o cara que LTV médio. Não significa nada. Então, são as minhas críticas de LTV. Tá bom? Parei de falar. Meus caros, se vocês não reverem essa live e absorverem, por isso que eu falo, a gente está aqui para bater papo, para desenvolver o mercado. Coisas que foram ditas aqui, foram ditas dentro do campo da discussão, das ideias, das visões, e é isso, é assim que se desenvolve o mercado. O que eu, do meu lado aqui, falo é, outro dia eu fiz uma brincadeira aqui, Vedros, agora já estamos perto de concluir, outro dia eu fiz uma brincadeira, falei assim,
Baroni, qual fundo que você não teria? Eu falei, nenhum. Eu posso ter qualquer tipo de fundo, depende do tamanho da carteira que você está falando, né? Então, eu falo que todo fundo, todo ativo é passível de aquisição. Você pode adquirir qualquer ativo no planeta hoje com um clique, certo? Perfeito. Mas você está ciente do risco que você está comprando? A partir do momento que a resposta é algoritmo. Se a resposta for sim, você vai para o próximo. O preço está correto? Se for sim, você vai para o próximo. Dentro ali do fundo, o preço está correto? Porque tem uma diferença também. O preço no secundário é uma coisa e o preço dentro do fundo é outra. Claro. Elas não são iguais, correto? Falei, é isso. Pronto. Se você for passando por tudo isso, ok. A última coisa que você vai olhar é yield. No mercado, do jeito que eu estou aqui respirando isso aqui 24 horas por dia, as perguntas que chegam para mim, elas são um termômetro do que está acontecendo. Vedrossi, de onde eu decidi fazer a live com você? A partir do momento que eu vi o termômetro do mercado. Sim. Se você tivesse me ligado, eu falasse assim, Vedrossi, cara, ninguém me perguntou disso não, cara. Eu posso até fazer se você quiser, mas ninguém me falou nada. Mas veio a coincidência dos fatos. Então, eu sou a temperatura. E a temperatura que eu vejo é que as pessoas se guiam pelo yield e aí não conseguem desdobrar aqui para baixo. A partir do momento que a gente pede um relatório de riscos, e eu estou começando a pedir, sabe o que agora, Vedrossi? Isso tudo que o pessoal do time de análise aí passa para você sintetizar isso em lâminas também, começar a publicar lâminas dos CRIs, para que a gente possa ter um acesso, para as pessoas entenderem qual é o nível de inadimplência, o nível de distrato, aquilo que está sendo pago, aquilo que não está. Qual é a coobrigação? Você falou uma coisa que quase ninguém sabe sequer explicar. Coobrigação é uma coisa importantíssima, as pessoas não sabem muito bem explicar isso, né? Então, assim, a partir do momento que você entende isso melhor, você se sente mais confortável em comprar ou não um fundo. E pior, às vezes você está exposto ao mesmo risco em vários tipos de produtos que são aparentemente diferentes, mas é o mesmo risco. Perfeito. Perfeito, né? Isso é interessante. Ou ao contrário, né? Ou você acha que eles são iguais e, na verdade, eles são completamente diferentes. Porque a pessoa está olhando só uma taxa. Ah, todo mundo é IPCA mais 6, então são iguais. Não, são completamente diferentes. É verdade. Bom, pessoal, eu preciso concluir agora. Então, Vedrossi, vamos encerrar pedindo o pessoal votar até dia 3 de setembro. Então, BTG já mandou o push lá para o pessoal preencher, e algumas corretoras também. Mas quem não mandou, pode mandar e-mail direto aí, certo? Sim. Tem toda uma explicação aí. Então é importante, né, a votação da turma. De novo, obviamente que a gente está propondo, então a gente é a favor, né? Senão não faria sentido a gente propor. Claro. Mas, de novo, assim, agradeço a oportunidade aqui, né, Baroni, esse espaço que você deu para a gente. Então, todo o time da Valor aqui agradece, né? A gente acha que isso é melhor para o fundo, então a gente acha que isso vai facilitar o trabalho, então a gente acha que isso é importante. E sim, acho que a questão específica de conflito de interesse, na nossa opinião, está sendo tratada de maneira muito clara e objetiva, o que é importante, né? Então acho que não tem margem para discussão, né? Então acho que eu tenho total tranquilidade, então a gente aqui no time tem total tranquilidade em relação a esse ponto, e sempre estamos à disposição, né? De novo, a gente tem nossos canais de atendimento, tem nosso e-mail ri@valorinvest.com.br, temos também no site, se vocês acessarem, obviamente, diversas plataformas, a gente também tem aí aquele canal do investidor, e novamente agradeço aí, Baroni, a oportunidade, e você sabe que sempre é um prazer enorme estar aqui com você. Eu acho que eu sempre falo para os meus filhos, quando a gente conversa com pessoas, né, inteligentes e conhecedoras, a gente sempre absorve conhecimento. Então, te agradeço, é sempre um prazer enorme e eu aprendo muito quando a gente está junto aí. Igualmente. Obrigado mesmo, Vedrossi, e um abraço. Essa live a gente precisa deixar aqui finalizar com um abraço para o Pedro amanhã, né? Obrigado, aniversário Pedro, 12 anos amanhã. 12 anos, Beijo isso aí. Papai, Pedrão. É isso aí. Gente, muitíssimo obrigado, foi uma live assim, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas acho que foi merecido, porque o Vedrossi eu fui dando corda e ele foi falando coisas que eu tento às vezes falar, eu tento às vezes escrever, eu escrevo, reescrevo, mas é muito difícil. E ele foi falando espontaneamente, eu acho que é muito importante. De novo, queremos reforçar, disclosure total. Não somos contra nenhuma casa, não citamos nenhuma casa, não falamos de ninguém, mas só para mostrar para vocês que toda equação tem risco e retorno. A partir do momento que você conhece os dois lados, fica mais fácil. Não seguir exclusivamente pelo retorno, e entenda que o risco bem precificado, está tudo bem acomodado, está tudo certo, não tem problema nenhum. Então fica essa sugestão, uma live que eu acho que é para se ver e rever,
para que vocês possam aprender mais algum detalhe. E se tiver dúvida, use o RI da Valora antes de manifestar o seu voto. Vote com consciência. Antes de manifestar o seu voto, depois de ouvir a live, se ainda tiver dúvida, converse, vá atrás do RI, tire todas as dúvidas, aí sim você manifeste o voto com clareza e com total discernimento daquilo que está sendo dito. Pedrossi, até a próxima, quando precisar, estamos por aqui, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Um abraço, valeu.